Uma coisa super importante que nós precisamos avaliar sobre a regularidade de sequências é você saber quando utilizar o desvio padrão ou quando utilizar o coeficiente de variação. Então vamos lá. Primeira coisa é médias iguais. Se você tem médias iguais e você tem duas situações específicas, por exemplo, a gente tem aqui duas pessoas que são avaliadas e quanto à quantidade de letras ou palavras que elas digitam num documento. Então elas digitam 300 palavras por minuto, em média. Então se a média delas duas é 300, para a gente saber quem é a mais regular, a gente corre direto para o desvio padrão. Por exemplo, se o desvio padrão dessa primeira é 5, dessa segunda aqui é 4, a gente pode dizer para vocês que essa segunda aqui ela é mais regular porque ela tem menor desvio padrão. Então, quanto menor o desvio padrão, mais regular ela é. E isso porque as médias são iguais. Mas isso só acontece porque as médias são iguais. Então, quando as médias são iguais, quanto maior for o desvio padrão, mais irregular é a sequência, mais irregular são os dados. Quanto menor o desvio padrão, menos ou menor, na verdade, mais regular é a sequência. Então, grave aí. Desvio padrão grande, irregularidade grande. Desvio padrão pequeno, regularidade grande, tá certo? Mas, e aí, professor, quando as médias são diferentes, o que é que a gente tem que fazer? Quando as médias são diferentes, você não pode correr diretamente para o desvio padrão. Você tem que correr para uma coisa chamada coeficiente de variação. Por exemplo, se a média de palavras desse primeiro for 300 palavras e o desvio padrão dele for 3, e a média do segundo for 200 palavras e o desvio padrão for 2,5. Quem é o mais regular? Quem é o mais irregular? A gente não pode correr diretamente para o desvio padrão porque as médias são diferentes. Como as médias são diferentes, a gente não pode olhar logo para o desvio padrão. A gente tem que dividir o desvio padrão pela média. Isso é chamado de coeficiente de variação. Então, o desvio padrão dividido pela média, aqui fica 3 sobre 300, e 3 sobre 300 é o mesmo que 1 sobre 100, ou seja, 1%. Aqui, 2,5 sobre 200, ou ainda 1,25 sobre 100, ou seja, 1,25%. Perceba o seguinte, esse desvio de 3 representa 1% dessa média. Esse desvio de 2,5 representa 1,25% dessa média. Esse desvio de 2,5 representa mais para 200 do que o desvio de 3 para 300. Ou seja, quanto maior for o meu coeficiente de variação, mais irregular é a minha sequência. E quanto menor for o meu coeficiente de variação, mais regular é a minha sequência. Nesse nosso caso aqui, a gente pode dizer para vocês que esse desvio de 3 é mais regular do que um desvio de 2,5 para os dados que a gente tem. Por quê? Porque as médias são diferentes e 3 para 300 é menos do que 2,5 para 200. Então, sempre que as médias forem diferentes, atentem para comparar o desvio padrão com a média. Então, nessa questão aqui que a gente tem, tem aqui uma chargezinha, o senhor pega o Wi-Fi, respeita meu avô, moleque. Para avaliar a qualidade de serviço de internet de algumas empresas, foram levantadas as velocidades de conexão nos 7 primeiros dias de outubro. Então, empresa A, velocidade média 50, B, 65, 70, 90, 95 e o desvio padrão delas. Então, nós temos as médias e os desvios padrões. Primeira coisa que você tem que saber, como as médias são diferentes, você não pode avaliar a regularidade somente olhando para o desvio padrão. Você precisa avaliar a regularidade olhando para a comparação, para a divisão entre o desvio padrão e a média, perfeito? A agência de fiscalização da internet deseja premiar a empresa que menos oscilar. Quem menos oscila é mais regular. Quem é mais regular tem menor coeficiente de variação, tem menor porcentagem. O desvio significa menos para a média, tá certo? E aí, qual vai ser a empresa premiada? Veja o seguinte, ó, 6 quando comparado com 50, eu não vou fazer essa conta, mas eu sei que 6 comparado com 50 dá mais que 10%. Oxe, professor, como é que você sabe que dá mais que 10%? Porque 10% de 50 é 5. Como 6 é mais que 5, 6 é mais que 10% de 50. Então eu sei que o coeficiente de variação dessa primeira empresa é maior do que 10%, tá certo? Nessa segunda empresa, o mesmo raciocínio pode ser feito. 7, quando comparado com 65, 7 quando comparado com 65 também dá mais que 10%. Porque 10% de 65 é 6,5 e 7 é maior do que 6,5. Então, 7 sobre 65 é maior do que 10%.
Veja que 7,1 quando comparado com 70, 7,1 comparado com 70 também resulta em mais que 10%. Por quê? Porque 10% de 70 é 7 e 7,1 é maior do que 7. Logo, 7,1 é mais do que 10% do que 70. Agora veja que 8,5, eu vou até trocar a cor. 8,5 quando comparado com 90 dá menos que 10%. Veja que 8,5 quando comparado com 90 dá menos que 10%. 8,5 comparado com 90 dá menor do que 10%. Como é que eu sei isso? Por quê? Porque 10% de 90 é 9 e 8,5 é menor do que 9. Então, esse coeficiente de variação aqui dá menor do que 10%. Finalmente, 9,6 quando comparado com 95, 9,6 quando comparado com 95, dá mais do que 10%, porque 10% de 95 é 9,5 e 9,6 dá mais que 10%, né? Então, quando a pergunta aqui é o menor coeficiente de variação, a menor comparação, veja que todos eles dão mais que 10%, exceto esse daqui que dá menos que 10%. Se ele dá menos que 10%, então ele é o menor de todos. Logo, se ele é o menor de todos, a gente vai marcar como alternativa correta a letra D. Como o coeficiente de variação é o menor de todos, ele é o mais regular que existe, e se ele é o mais regular, ele menos oscila. Portanto, a empresa D será a empresa premiada.